Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para estudarmos mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. E agora nós iremos estudar o quarto estudo, que tem como título O Plano da Salvação. Nós vimos no estudo anterior a origem do mal, como o mal se iniciou, de onde ele veio. Ele começou no céu, no coração de um anjo que era perfeito, mas contudo escolheu, pegou seu livre-arbítrio e escolheu se rebelar contra Deus. E aí, esse anjo, depois que caiu, depois que se rebelou contra Deus, ele, com ira e com inveja de Deus, ele escolheu agora tentar Adão e Eva, o casal que Deus tinha posto aqui na terra para cuidar, para guardar e para cultivar e cuidar do restante do planeta junto com os animais. Porém, este casal, começando pela mulher e da mulher para o seu marido, Adão e Eva, eles escolheram ouvir a voz desse anjo caído que se disfarçou, através da serpente e enganou a esse casal. A partir daí veio o mal. E assim como nós somos descendentes desse casal que infelizmente adquiriu desse anjo de luz pelo desejo de querer ser semelhante a Deus, eles também adquiriram o mal. E aí, nós como descendentes de Adão e Eva, temos em nosso coração e na nossa genética o mal que eles adquiriram. E aí foi passando de descendência, geração em geração, e hoje, infelizmente, nós temos hábitos, nós temos muitas coisas que não é de acordo com a vontade daquele que nos criou. Por isso, foi necessário um plano de salvação. E se você sente que você precisa de um Salvador, esse estudo é para você. Melhor, se você se sente o pior dos pecadores, esse estudo é para você. Esse estudo de hoje é exatamente para aquele ser humano, para aquela pessoa que se sente pó e cinza e que acha que não tem mais jeito para você. Se você está se sentindo assim, esse estudo é para você. E se você conhece alguém que acha que não tem mais jeito para ele, compartilhe esse vídeo. Você pode deixar nos comentários aí, você pode curtir. Você, se não for inscrito, você pode se inscrever também no canal para que você possa estar acompanhando essa série de estudo, tá bom? Então, vamos lá para o estudo de hoje. O plano da salvação. Após a queda do homem, Deus ele instituiu um plano de salvação e é o que nós iremos aprender hoje, segundo a Bíblia Sagrada. Convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor está nos dando a oportunidade de aprender a Tua Palavra e de nós vermos através da Tua Palavra que ainda é esperança, ainda que seja para o pior dos pecadores. Nós te agradecemos por Tua graça e neste momento oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus e também te pedimos que o Espírito Santo seja o nosso guia e professor neste estudo de hoje. Nós oramos a Ti, por Jesus. Amém. Amém, querido amigo? Querida amiga, vamos então para o nosso estudo de hoje. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje é: quantos são pecadores? E qual o resultado do pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, você pode acompanhar comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Todos pecaram. E qual a consequência do pecado? Capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós vemos que todo ser humano, ele é pecador e por isso todos passam a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Nós trabalhamos o mês inteiro e no final do mês recebemos o nosso salário para fazer as compras. E então nós vivemos a nossa vida pecando, nas nossas falhas, e aí no final da vida nós temos que pagar o salário, ou seja, temos que morrer, infelizmente. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Quando Adão e Eva, no estudo anterior sobre a origem do mal, lá, capítulo 3, versículo 1 ao 5, quando Adão e Eva decidiram comer do fruto, o que foi que Deus fez depois que eles pecaram, depois que eles desobedeceram à voz de Deus? Então, aí mesmo em Gênesis capítulo 3, no versículo 8
ao 10, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E o verso 10 diz: Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, Adão e Eva, eles tiveram medo após o pecado. É por isso que quando nós cometemos erros, nós nos sentimos com medo e afastados de Deus. E aqui nós entendemos qual foi a manifestação, qual foi a ação de Deus quando o homem caiu. Deus o buscou e o procurou. Agora, qual a condição humana após o pecado? É nesse ponto aqui que nós precisamos entender algumas coisas. O porquê que muitas vezes nós nos sentimos tão perdidos e também tão indignos e também nos sentimos muitas vezes como se não houvesse mais jeito. É por conta disso aqui que nós iremos ler agora, essas passagens. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Deus viu que todo o desígnio do coração humano após o pecado se tornou mal. Então, infelizmente, nós sem Deus, todo o desejo do nosso coração, desígnio será sempre para o mal. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Salmos capítulo 51, versículo 5 diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Assim o salmista diz. Ele está dizendo que desde quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos condenados à morte. Morte tanto física, a morte física, como também nós somos condenados, já nascemos condenados à morte eterna. E por isso nós já nascemos necessitados de um Salvador. Eu e você, nós precisamos de um Salvador. Agora vamos lá para Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E então, Mateus capítulo 15, verso 19, diz o quê? Que do coração procedem os maus desígnios, como lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Todo desígnios são planos, projetos. Do coração procedem maus desígnios, projetos maus, pensamentos maus. E infelizmente é por isso que nós muitas vezes nos sentimos tão perdidos, porque às vezes nós não compreendemos e não reconhecemos que nós somos isso aqui. O nosso coração, ele tende para o quê? Para ser homicida, porque Jesus disse que aquele que odiar o seu irmão no seu coração já matou. Adultérios, prostituição, furtos. Aqui não está, mas também a questão da cobiça, blasfêmias, falsos testemunhos, deduzir, falar de alguém o que a gente acha que foi ou que não foi. Então tudo isso procede do nosso coração porque nós herdamos isso dos nossos pais lá no início, após o pecado. Então qual a condição do coração humano? Não se tornou mais santa, nem permaneceu a mesma. O nosso coração é mau. O seu coração é mau. É por isso que nós nos sentimos muitas vezes afastados de Deus. De fato, nós estamos nos afastados de Deus muitas e muitas vezes porque nós não estamos em contato com a sua palavra e nem em contato com Ele direto em oração. O que eu quero dizer com esses versos que a gente acabou de ler sobre a condição humana é que nós somos maus, somos miseráveis, pecadores, indignos e nós precisamos de um Salvador. E existem outras características da natureza humana pecaminosa. Veja aí Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim como aqueles que não reconhecem a Cristo e não o aceitam como seu Salvador, nós éramos filhos da ira. Porque tanto as nossas ações e os nossos pensamentos eram maus. Porque nós já nascemos assim, como filhos da ira. Porém, a ira de Deus recaiu sobre Jesus.
como vamos ver, nós éramos filhos da ira. E se estamos afastados de Deus, permanecemos sendo filhos da ira, porque estamos sendo como filhos que estão caminhando para a morte, como dizem Provérbios. Há caminhos que às vezes nós estamos seguindo achando que é caminhos de vida, mas que no fim, infelizmente, Deus sabe que vai dar em caminhos de morte, não morte física somente, mas em morte eterna. E então, capítulo 4 de Efésios ainda, no versículo 18, fala um pouco mais sobre essa natureza que nós temos. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios capítulo 4, verso 18. Diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nosso coração é mau, e não só mau, mas é duro. O nosso coração, infelizmente, é obscurecido de entendimento. Nós não compreendemos o que significa muitas vezes andar com Deus como Enoque andou. Nós não entendemos às vezes o que significa seguir a Cristo. E por isso, muitas vezes, nós estamos desesperados, aflitos e achando que não há mais esperança. Mas aí é que entra o ponto. Quando você se sentir sem esperança, perdido, lembre-se que você já nasceu em pecado, já nasceu condenado, e que toda vez que você falhar, toda vez que você errar, toda vez que você cair, existe um Salvador. Agora existe um ponto. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, usar a nossa força de vontade para agradar a Deus. Quando você estiver nesse ponto de que você achar que não tem mais jeito para você e que você se desconhece e acha que, rapaz, como é que cheguei a esse ponto tão mal que eu sou? É nesse ponto que você começa a lutar de verdade para se tornar uma pessoa melhor. Não aparentemente, mas moralmente, com seus pensamentos. Aí você começa a lutar para ser alguém que agrade não ao homem, mas que agrade a Deus, para andar em santidade não perante os homens, mas perante Deus. E então, diante dessa situação, é que Deus estabeleceu o plano, porque nós já nascemos miseráveis pecadores, e então Deus estabeleceu o plano da salvação, como diz João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós nos sentimos miseráveis pecadores, como se tivéssemos sido mordidos pelas serpentes, como está registrado lá em Números, e nós contemplamos a Jesus e pela fé em Jesus entendemos que a justiça dele pode ser a nossa, e então a justiça dele recai sobre nós, somos lavados no seu sangue, purificados, e por meio da sua palavra nós somos santificados, como diz João capítulo 17, verso 17. E então, Jesus, ele é o plano da salvação. A justiça dele é a nossa. Agora, a justiça de Cristo se torna nossa quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E então, o plano que Deus estabeleceu foi Jesus vir à Terra, morrer e ressuscitar. E então, não só ressuscitar, como diz no livro de Hebreus, que ele adentrou o santuário celestial e hoje intercede por nós. Jesus ainda não finalizou a obra por completo lá na cruz, quando morreu e ressuscitou. Porque em Hebreus diz que ele está dentro do santuário celestial, intercedendo por nós. Há um advogado, um sumo sacerdote, como diz João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 ou 9, fala que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, ou seja, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Então ainda há esperança para mim e ainda há esperança para você. Por mais que você se sinta tão miserável pecador, ainda há esperança. Apenas lute, apenas reconheça quem você é, aceite quem você é, e agora diga para Deus que você não quer ser quem você é e que você deseja ser aquilo que Deus preparou para você. Porque lá no livro de Timóteo, olha o que é que diz, é uma passagem que não está dentro do estudo, mas eu gostaria de ler para você. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 1 Timóteo capítulo 3, verso 17. A palavra de Deus serve para, olha o que diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por meio da palavra, como disse Jesus no capítulo 17 de João, no verso 17, que nós somos santificados na verdade, pela palavra. A obediência à palavra nos santifica. E por quê? Porque ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Porque essa educação, esse ensino, essa repreensão e essa correção que a palavra faz em nossas vidas, ela nos transforma em um homem perfeito segundo a vontade de Deus e perfeitamente habilitado para boas obras. E então, é Deus em nós. Deus em nós. É Deus que age em nós. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Por essa passagem nós entendemos que é o Espírito Santo quem muda a nossa vida. É por isso que fala Paulo que o Espírito ele milita contra as obras da carne, e as obras da carne militam contra as obras do Espírito. O que a gente alimentar mais, se a gente alimentar mais o Espírito, estudando a Bíblia, orando, ouvindo louvores calmos e tranquilos, a nossa vida espiritual ela vai aumentar, ela vai crescer. Nós iremos nos aproximar de Deus. Mas, infelizmente, quando nós alimentamos a carne, infelizmente, nós estaremos apagando o Espírito. E aí, infelizmente, dia a dia, se nós formos alimentando a carne, nós seremos, infelizmente, abatidos. E chegaremos ao ponto de pensar que não há mais chance para nós. E então Jesus fez isso por nós. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e Isaías capítulo 53, versículo 6, fala que Jesus, ele morreu em nosso lugar. Onde? Na cruz. Na cruz, Jesus morreu pagando o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para garantir a nossa salvação. E ele vai voltar para nos conceder o reino eterno que pertence a ele, porque ele fez uma troca conosco. Aquilo que pertencia a ele, ele nos deu, e o que pertencia a nós, ele tomou sobre si. E o que pertencia para nós? A morte. Mas como ele não tinha pecado, ele morreu e ressuscitou, garantindo assim justiça para nós, para que por meio dele nós possamos não só alcançar a vida eterna, mas ter também de volta a oportunidade de voltar à pátria celestial. E então foi isso que Jesus fez. A salvação, ela depende de nossas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz que a salvação não depende das nossas boas obras. Não depende de nossas boas obras. Contudo, quando estamos em Cristo, nós somos chamados a obedecer e viver segundo a sua vontade, praticando as boas obras que de antemão foram preparadas para aqueles que amam a Deus. E aqui, em 1 João capítulo 5, 11 e 12, diz o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E então, se nós queremos alcançar a salvação e sermos salvos para a eternidade, precisamos entender isso. Que se nós andarmos com Jesus e buscarmos praticar as mesmas obras que ele praticou enquanto ele esteve aqui na terra, aí nós estaremos fazendo parte do plano da salvação. E então, recapitulando, nós nascemos na iniquidade, somos miseráveis pecadores, necessitamos da graça de Cristo. Jesus ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou para garantir a nossa salvação, e ele vai voltar para nos conceder aquilo que ele nos prometeu: um novo lar, um novo céu e uma nova terra, onde já não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Mas para isso precisamos entender e reconhecer e aceitar quem nós somos, e aí irmos a Cristo suplicando a ele pela sua graça para sermos justificados, lavados pelo seu sangue e purificados, e por meio da obediência à sua palavra sermos santificados, para que um dia possamos vê-lo, não só vindo nas nuvens dos céus, mas habitar com ele. E então a salvação é Cristo Jesus. Então que Deus ele nos abençoe, que ele abençoe você e sua família,
Convido você a fechar os seus olhos agora para que nós possamos finalizar o nosso estudo. E não se esqueça de compartilhar, comentar, curtir, se esta mensagem ela tocou o seu coração. Oremos então. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos agora que o Senhor nos abençoe, guardando-a em nossa mente, nosso coração, e também que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a compartilhar a palavra do alto, a palavra celestial, para que outras pessoas sejam alcançadas com o plano da salvação. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe e até mais.